Olá, fã de terror clássico e obras de ficção científica e fantasia. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e nessa nova fase do nosso canal quero convidar para vocês uma jornada pelos primeiros filmes de terror. Lembrando que tudo depende de registros. E como o cinema é um material, um tipo de arte que é produzido há mais de 100 anos e cujas primeiras produções são extremamente inflamáveis, a gente tem perda, infelizmente, de muito documento de registro, tanto das documentações em si, falando quando e como foi exibido determinado filme ou mesmo suas produções, até mesmo obras inteiras que estão desaparecidas da história. Ainda mais lembrando que nós tivemos 2 guerras mundiais nesse período e grandes filmes que foram produzidos antes delas. Então, tem muita coisa que só recentemente está sendo recuperado. Então, se você quiser pegar e falar de outras obras aqui embaixo, que você considera importantes dentro desse meio, coloque aqui embaixo, por favor. E nós vamos falar, então, do primeiro filme de terror dentro da estrutura que a gente conhece como cinema, mais próximo disso. O primeiro filme de terror de ficção científica, o primeiro longa-metragem de terror e o primeiro longa-metragem brasileiro de terror. Então, vamos nessa! Começando com Le Manoir du Diable, que é uma obra de Georges Méliès, que é considerado o pai dos efeitos especiais do cinema. Aqui nós temos a história de uma mansão que assombrada por um demônio inclusive interpretado pelo próprio Georges Méliès, que tenta afastar 2 cavaleiros que entram dentro da mansão, invocando fantasmas, esqueletos e as mais diversas criaturas aparecendo e desaparecendo, e é considerado o pai dos efeitos especiais, porque antes do Méliès a gente tinha poucas produções relacionadas com isso, quase tudo era simplesmente filmar aquilo que estava na frente, seja num palco ou num ambiente específico, e o Méliès foi uma das primeiras pessoas a pegar, combinar sistemas de gravações para criar efeitos, coisas aparecendo, desaparecendo, mudando de forma, inclusive porque ele era mágico, né? Então essa questão de você poder fazer modificaçõezinhas na sua micro-realidade dentro do seu show fazia meio que parte da própria mentalidade do Méliès. Então, a gente tem esse considerado o primeiro filme de terror, justamente de um castelo assombrado pelo capiroto. E, posteriormente, sendo que esse filme foi feito no finalzinho do século XIX, nós temos, em 1910, o primeiro Frankenstein registrado de cinema. Lembrando que antes disso a gente já tinha peças de teatro de terror no final do século XIX, sendo que é o período onde o gênero em si vai sendo criado e elaborado. Ficção científica, terror, fantasia, isso aí que parece meio tão ancestral, a forma como é estruturado, mesmo na literatura e outras artes, ela começa só a se definir no século XIX, que antes tínhamos outros sistemas de divisão e captação justamente das mais diversas artes. Lembrando que aquilo que eu estou falando é baseado tanto no curso que eu fiz do Banco do Brasil sobre representação do monstruoso no cinema, quanto também nos cursos feitos pelo professor Alexander, que é o Dissecando Vampiros, e o Filhos da Noite. Prosseguindo, temos então o primeiro Frankenstein de 1910, que foi feito por Thomas Edison, melhor, a equipe do Thomas Edison, que sim, é o grande inventor norte-americano responsável pela criação da lâmpada, que também criou máquinas de cinema para gravar e exibir, sendo que ele fez essa versão no qual temos em 12 minutos uma reinterpretação da história do Frankenstein. Isto é, não é a história simplesmente passada no livro pro cinema, criando uma história nova, inclusive para caber dentro desse tempo, já que a história é muito grande. Então, essa versão de 12 minutos, inclusive outra coisa legal é que a maioria desses filmes está gratuito no YouTube para vocês assistirem, galera. Praticamente tudo preto e branco. Sendo que nós temos aqui o Dr. Frankenstein pegando aquela coisa do médico que vai estudar, descobre a essência da vida, resolve materializar ela através de um grande experimento para mudar o mundo, ficar famoso, que seria criando um ser artificial, só que a criatura sai do controle. E aqui temos algumas diferenças. Em primeiro lugar, aqui temos um
Frankenstein um pouco mais alquimista, o Dr. Frankenstein. Ele usa inclusive um caldeirão, uma espécie de grande forno para pegar e moldar a sua criatura, uma sequência que lembra bastante terror, né? Inclusive com o esqueleto se regenerando, virando uma criatura meio amorfa. E o monstro começando a virar uma espécie, quase uma assombração, vagando pelo castelo, o Frankenstein tentando fazer com que ninguém descubra a presença do monstro, né? Inclusive com um finalzinho bem meio estranho e aberto a um certo grau de interpretação, né? Envolvendo a questão do monstro olhando-se face a face no espelho, e até onde o monstro, na verdade, não seria mesmo até mesmo uma materialização do lado maligno do Dr. Frankenstein. O que é uma coisa interessante, essa questão de lado maligno, já que uns 2 anos depois seria feito também um curta-metragem de 12 minutos também, 12, 16 minutos, justamente da história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mas não precisamos entrar em detalhes aqui. Então, nossa primeira ficção científica, justamente de terror, justamente o Frankenstein, né? Que é justamente também considerada meio que a primeira ficção científica de terror da história, que a gente considera, na virada do século XVIII para o XIX. Vi o livro. Prosseguindo, então, nós teríamos então desenvolvimento da tecnologia melhor, tanto que as plaquinhas que a gente, famosas do cinema, isso só começa a aparecer justamente nesse período aí da época do filme do Frankenstein, que antes disso, na época do filme do Méliès, você nem tinha plaquinha, na verdade você tinha uns minutos de exibição numa tela e você ficava uma pessoa num palco explicando o que estava acontecendo no filme. Então, mais pra frente, nós temos finalmente o desenvolvimento dos sistemas para longas metragens. E o primeiro longa-metragem considerado de terror é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, 10 anos depois. Essa obra que é um clássico do expressionismo alemão, que era um movimento artístico que englobou várias coisas, né? Não apenas cinema, mas também música, pintura, entre outras obras. Temos justamente uma coisa menos focada em trazer alguma coisa realista e mais em expressar e atiçar a emoção dos telespectadores. O que faz todo sentido se a gente pensar que terror é justamente o gênero artístico que é definido pela emoção que ele provoca das pessoas, galera. Então, aqui nós temos a entidade conhecida como o sonâmbulo, sendo na verdade uma pessoa que vive em estado de transe, controlado pelo Dr. Caligari, que apresenta ele em shows itinerantes, usando o poder da hipnose para controlá-lo, para fazer adivinhações do futuro. Só que, ao mesmo tempo, o Dr. Caligari, ele garante que o poder dele influencia nos locais seja permanecido através de assassinatos cometidos por essa pessoa, que vira um assassino controlado pela hipnose. Então o herói tenta alertar a cidade, salvar a mocinha do vilão, por aí vai, e ao mesmo tempo que temos todo um clima gerado entre sonho e realidade, como se estivesse num grande pesadelo, você não sabendo o que é verdadeiro e aquilo que é falso. Uma obra fantástica que dá para assistir completinho no YouTube e que eu recomendo muito e cujo final é discutido até hoje, galera. Inclusive, uma das maiores influências desse filme talvez tenha sido não apenas permitir que tivéssemos a criação de outros longa-metragens de terror, mas ele é uma influência estética muito grande no Tim Burton, em clássicos como Batman, O Retorno, A Noiva Cadáver, Edward Mãos de Tesoura, gente. Então, esse é uma obra, meio que se vocês quiserem, as raízes desse meio gótico diferente que o Tim Burton trabalha. Então, por fim, mais ou menos, importante lembrar que você está gostando, bota o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, galera. Nós temos o primeiro filme de terror brasileiro, lá nos anos 60, que é branco e preto, e é A Meia-Noite Encarnarei no Teu Cadáver, do José Mojica Marins, que aqui interpreta pela primeira vez o personagem Zé do Caixão. E aqui já vai a primeira curiosidade, né? Que apesar dele interpretar o personagem, a voz que aparece no filme não é dele. Porque devido aos próprios recursos que ele tinha na época, ainda mais no Brasil, ele não conseguia captar direito o som justamente dentro dos estúdios, então todo o material ele era gravado e posteriormente ele era dublado depois para conseguir pegar e colocar som dentro das cenas. Então aqui ele interpreta um
coveiro sombrio que deseja ter o filho perfeito da raça superior que ele vai criar. Onde a gente já ouviu esse discurso antes de vilão, galera? Sendo que aqui temos um assassino que não recorre ao sobrenatural, né? Mas que é extremamente frio, calculista e que desrespeita todas as tradições religiosas possíveis, inclusive de propósito, para zombar, inclusive, das entidades, né? Inclusive, quando vai começando a aparecer as questões espirituais, as questões justamente metafísicas dentro do filme, nós vemos justamente pelo Zé do Caixão provocar cada vez mais as forças do outro mundo e elas começarem justamente a se manifestar por se irritarem cada vez mais com o vilão. Sendo que o filme em si, ele acabou virando uma trilogia e o personagem, em outros filmes do José Mojica, saindo dessa trilogia, que era a encarnação do demônio e a meia-noite eu lavare sua alma, meia-noite eu encarnei no teu cadáver, terminando com a encarnação do demônio. Tivemos outros filmes onde o Zé do Caixão participa, porém, muitas vezes mais como um apresentador contando uma história ou com versões alternativas do personagem, que a gente pode comentar aqui também, lembrando que o canal tem um vídeo só falando sobre a série de ficção inspirada na vida do Zé do Caixão, que, inclusive, vocês podem pegar e conferir aqui no canal, galera. Lembrando que se gostaram, compartilhe com seus amigos, coloque aqui nos comentários, dá aquele like bonito e até o próximo vídeo. Falou!